Como definir a qual categoria aquele seu jogo maravilhoso pertence? Olá, meus queridos amantes das artes, tudo bem com vocês? Espero que sim. Existem muitas formas de você categorizar os jogos. Nós temos as formas mais generalizadas de classificação, em que nós nos utilizamos de parâmetros, como por exemplo a idade, em que eu defino o jogo ideal de acordo com a faixa etária. Temos também a forma de categorizar os jogos através dos seus materiais, os materiais que são empregados na jogabilidade, né? Por exemplo, cartas comando, os dados, fichas, esses itens que fazem parte do jogo. E temos também a forma de categorizar a partir de sua origem. Essa é uma mecânica um pouco mais recente, tá? Ela se estabeleceu a partir de 1950, 1955, né? Em decorrência da polarização dos jogos. Ou seja, nós passamos a ter os jogos chamados Eurogames, que são jogos europeus, e os Ameritrash, que são jogos americanos. O que diferencia um do outro? Enquanto que os jogos americanos, os Ameritrash, são jogos que têm a sua composição, um tabuleiro mais complexo, mais bem elaborado, o número de peças que participam do jogo em uma quantidade maior e, por consequência, se tornam jogos mais prolongados, mais, vamos chamar assim, demorados. Os jogos europeus têm na sua composição a característica de serem jogos simples, rápidos, com um número restrito de peças, tá? Então essa é a principal diferença entre essas duas formas de categorizar os jogos. Eu particularmente gosto muito da categorização por mecânica do jogo, tá? Até porque ela é mais segmentada, né? Por exemplo, nós temos os jogos de pub. Tá? O que são jogos de pub? Jogos de pub é todo aquele jogo utilizado para definir uma pequena contenda. Tá? Então, um par ou ímpar, uma pedra, papel e tesoura, um feche a caixa, o jogo de dardos. Então, esses são sistematicamente os jogos de pub. Daí temos também os jogos matemáticos. Lembrem-se que eu falei e expliquei qual é a diferença de jogos matemáticos e matemática dos jogos no vídeo anterior. Mas vamos lá. Os jogos matemáticos são aqueles jogos que são concebidos a partir de um conceito matemático. Posso dizer para vocês que a grande maioria desses jogos estão, se nós fizermos uma analogia, dentro do conceito dos jogos Eurogames. Porque eles são realmente jogos mais simples, mais rápidos de serem jogados, entendeu? Que tem um número de peças mais restritos, tá ok? Mas nascendo dentro do conceito matemático. A gente tem também os chamados jogos de destreza. São jogos que você necessariamente tem que apresentar essa sua qualidade, tá? No controle, no equilíbrio, na firmeza das mãos. E aí a gente pode exemplificar, no caso, o Jenga, tá? O Passe o Anel e vamos por aí. Temos na sequência os jogos de corridas. Um detalhe importante, os jogos de corridas podem ser considerados uma das categorias mais antigas que existem. Porque no início a maioria dos jogos tinha essa ferramenta, essa forma de se jogar, tá? A gente pode exemplificar aí Mancala, o Senet egípcio,
o próprio tabuleiro Real de Ur, e em jogos mais recentes, Banco Imobiliário, Ludo e Companhia Limitada, tá bom? Daí temos também a categoria de expansão territorial. A expansão territorial, na verdade, é uma categoria de jogos que tem como objetivo você sobrepujar o seu oponente ou os seus oponentes, assumindo uma área maior no tabuleiro, né? Nesse caso, eu posso usar o próprio War, um jogo mais recente, né? E um mais clássico chamado Reversi. Não que não haja outros, mas esses são os que mais conhecidos. Aí temos jogos de captura. Os jogos de captura, como já diz o nome, é jogos em que a mecânica principal do jogo é você absorver as peças do seu oponente. E aqui eu abro um parênteses. Muitas vezes um jogo ele se enquadra em mais de uma categoria. E a gente não pode esquecer disso. Eu vou dar um exemplo, que é o jogo de xadrez. No jogo de xadrez, a mecânica principal dele é ser um jogo de estratégia. Porém, ele não deixa de ser um jogo de captura. Mas a gente pode exemplificar na dama, num jogo chamado Raposo e os Gansos. Quem mais que nós poderíamos? O Fanorona. E aí vai uma infinidade de jogos que tem essa característica. Beleza? Temos também uma outra categoria que seria a categoria de encriptação. A categoria de encriptação ela tem como objetivo no jogo apresentar jogos que tenham uma mecânica de você resolver um enigma ou você descobrir uma sequência, uma senha, tá? Ou seja, você vai encriptar uma informação, ou melhor, desencriptar. Ela vem encriptada e você vai desencriptar, tá? Os mais conhecidos, Mastermind, o Scotland Yard, tá? Mas eu posso citar um caso bem tranquilo, bem simples de você entender o jogo de encriptação, que é confundido com o jogo de adivinhação, que é o jogo de memória. No jogo de memória, você está fazendo isso, você está tentando descobrir uma sequência, ou pelo menos os pares, por tentativa e erro, mas tá. E o último das nossas categorias é a categoria dos jogos de estratégia. Como eu falei antes, o xadrez se enquadra nele. São jogos que eles nascem e se desenvolvem a partir de um conceito de você previsionar, você modificar uma informação e você trabalhar, né, a capacidade de ataque e defesa do seu oponente, tá? Ou seja, você tem a primazia pela estratégia. Você analisa, né? Analisa e depois executa, tá? Então, de novo, para a gente finalizar o nosso vídeo aqui, as categorias podem ser de forma mais simples, mas também, como eu falei para vocês, pela mecânica, que eu acho que é a mais completa das categorizações. Essas categorias não obrigatoriamente fazem com que o jogo seja de uma só. O jogo pode ter mais de uma categoria, mas o que a gente trabalha e vai trabalhar a partir de agora seria se baseando na categoria principal, naquela que é o cerne do jogo. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Lembrando, eu não sou youtuber, eu tenho as minhas dificuldades aqui para fazer esses vídeos para vocês e eu sou artesão, então a gente às vezes peca um pouco em algum momento. Peço desde já desculpa para vocês
E o principal, peço que vocês comentem nos vídeos, tá? Para que a gente possa ver se está tendo algo positivo, né, na vida das pessoas que estão seguindo esse canal em relação a essa questão dos jogos, tá? Na semana que vem a gente vai dar uma pincelada nos conceitos pedagógicos, tá? E começar a falar sobre como que nós vamos apresentar esses conceitos para vocês. E na sequência a gente vai trabalhando história, conceito pedagógico e assim numa evolução que eu acredito ser talvez a melhor opção, fazer isso cronologicamente. Mas, se alguém tiver alguma ideia e quiser compartilhar com a gente, tá aí uma boa possibilidade. O que vocês acham? Vamos fazer isso de forma cronológica ou vamos fazer isso escolhendo especificamente jogos e trabalhando eles? Beleza, pessoal? Então, quem não nos segue, por favor, venha nos seguir. Se gostaram do vídeo, faz a gentileza, dá aquela curtida, né? Dá o seu like lá, compartilha, tá? E nos vemos semana que vem. Um abraço para vocês.